Se você aprender a fazer perguntas, você vai fazer as perguntas para você. E eu vou começar com a primeira. Se você puder anotar é o seguinte: por que eu estou aqui até hoje? Por exemplo, nessa empresa, no SBT, né? Tem alguém aqui que está no SBT até hoje. Está crescendo? Então compra ela do Silvio. Por que eu estou aqui até hoje? A pergunta principal. Para abrir o dia. Por que eu estou aqui até hoje? Você que está aí na internet. A resposta para isso é uma resposta que é satisfatória? É uma resposta que é negativa para você? Por que você está nessa cidade até hoje? Desculpa, eu não quero arrumar confusão nessa área, mas vamos lá. Você cresceu bastante espiritualmente, você está num ambiente que o povo não deixa você crescer espiritualmente. Um lugar, não vamos entrar em polêmica não, mas por que você está aí até hoje? Por que está nessa cidade? Por que está nesse ambiente? Por que você submete a esse patrão? Por que você submete a esse assunto que você está estudando até hoje? Hoje uma pessoa estava fazendo as unhas da Carol, e aí eu fui contar uma ideia de higiene que eu tive, que eu me lasquei hoje. E aí no final eles ainda acharam que a ideia era boa. Aí uma senhora falou assim: o Pablo, a forma que fez ele, jogaram ela fora. Eu falei: eu não fui feito em forma. O problema é que a sociedade quer colocar uma forma. E não tem como fazer duas pessoas iguais. Nem os gêmeos são iguais. Aí ela ficou doida ali, ouvindo, né, mas o que é? Eu falei: cara, a gente tem uma expansão de mente o tempo inteiro. Eu não vim de forma e ninguém vai me pôr nela. Eu sou imagem e semelhança. Eu vim de uma energia que é minha alma e meu espírito antes da fundação do mundo. E é para lá que eu vou voltar da onde eu vim. Eu tenho que governar aqui e não sou de forma. Não tem como sair dois disso aqui. E nem precisa. Porque se falar que uma pessoa é igual a outra, uma está copiando. A originalidade, a imagem que você carrega é sua. Ele fez para você. A pergunta número 1 de hoje é: por que você está aí até agora? Vai respondendo, começa a responder, desabafa. Por que você se submete e por que você está aí até agora? Essa é a primeira pergunta. Eu queria que vocês desabafassem, vai lá. Hã? Medo? Vai, por que você está aí até agora? Hã? Segurança, por que você está aí até agora? Volta os comentários do YouTube e outra televisão aqui para mim. Por que você está aí até agora? Por que você está até agora nesse negócio? Indisciplina? Hã? Crença, por que você está aí até agora? Eu anotaria essa pergunta e colocaria a área na frente. Por que eu estou até agora nisso? Quando a minha mente começou a expandir, eu tive que fazer essa pergunta para mim mesmo. E aí nessa pergunta, o que eu fiz? Não faz sentido ficar aqui. Eu tive que mudar, desculpa, aos amigos antigos. Eu tive que mudar as amizades. Eu tive que mudar de cidade. Desculpa, um lugar que eu amo verdadeiramente, eu fiquei 20 anos na mesma igreja, eu tive que mudar. Porque é normal, quando alguma coisa poderosa acontece na sua vida e você não para de romper, eles não vão entender no primeiro momento, mas lá todo mundo entende hoje. O mais interessante é que da igreja que eu saí, hoje deve ter uns 300 mil membros. Eu desconheço alguém que me entendeu quando eu estava rompendo. Ninguém me entendeu. Depois todo mundo entendeu. Deixa eu te falar, vai ser difícil. Se a sua resposta for positiva para essa pergunta, você vai se enfiar numa latada. Por quê? Porque esse é o processo para sua mente mudar. Se você não dá conta de mudar a sua mente, você vai mudar o quê? Se você não der conta de mudar a sua mente, eu tenho outra pergunta para você. Essa é a segunda pergunta, vai anotando. Se você não dá conta de mudar a sua mente, o que você vai mudar no mundo? Não, eu vou mudar um monte de coisa para depois mudar minha mente. Mentira, você tem que mudar a sua mente. As pessoas me acham vidente às vezes. Você vê o futuro de um monte de gente, eu vejo. Com quem que você anda? Me mostra as pessoas que você anda. É só mostrar os panacas. Pablo voltou agressivo dos Estados Unidos, não? Tem muita mulher solteira e muita mesmo, cristã, que quer casar. O que a gente faz? Como é que resolve isso? Inclusive, não recebo um convite para jantar, cara. Porque assim, a gente vai avaliar, vamos jantar uma vez, aí com a outra pessoa e tudo mais, bater um papo, uma conversa. Não acontece.
Como que a gente faz? Porque a primeira pergunta eu faria para Vamos fazer outras perguntas então. Por que mulheres têm tanta mulher solteira? Primeira resposta é que tem mais mulheres que homens. Mulheres são mais inteligentes, são mais comprometidas. Há 50 anos, com essa explosão de negócio de anticoncepcional, tem hormônio feminino demais em anticoncepcional que está prejudicando os homens. Os homens, na cabeça de quem é comunista, é tudo tarado, é tudo estuprador. Os homens são os que menos têm instrução em treinamento, são os homens que mais vão para a cadeia, que mais morrem de forma precoce, são os homens que mais se fodem. E aí o que acontece? Esses homens, por falta de expansão mental, por falta de paternidade, estão abandonando os seus papéis, a sua identidade, abandonando os seus lares e está fazendo a maior geração de gente trouxa da história. É difícil achar um homem de verdade hoje. Eu não falei de masculinidade nem de sexualidade. Está em falta no mundo. Homens de verdade. Homens que aguentam tranco. Homens que... Eu não estou falando cara ser perfeito não, porque eu acho que nem tem ninguém, eu não conheço ninguém perfeito. Tipo, esse aí é bom demais. Não. Mas homens que foram forjados. Você sabe o que eu avalio um homem? Eu bato o olho no cara e falo, esse aí é um homem. Alguém violento. Aí alguém na internet fala, tá vendo, vocês são isso. Pois é, um homem de verdade, ele é violento, mas ele sabe controlar a violência que tem dentro dele. Meus filhinhos pequenininhos, eu falo, vocês precisam aprender a ser violento. Não tem dádiva nenhuma em ser um babaca, não tem dádiva nenhuma em ser agressivo, mas ser violento é uma dádiva. Só que você tem que aprender a controlar a violência. A dádiva está em você controlar um furacão que tem dentro de você. Agora um homem que não é violento, meu Deus, tinha que tirar o nome dele de homem. É o que está faltando. Está faltando muitos homens na terra. Homens que têm coragem de falar assim, ó, eu dou tudo que eu tenho por causa da minha esposa, eu dou tudo que eu tenho por causa dos meus filhos. E não tem, você não acha esses caras mais. Então nós estamos de fato numa geração perdida. Agora eu vou te dar uma dica de recrutamento e seleção. Não é que não tenha pessoas qualificadas, é você que não sabe mexer com recrutamento e seleção, é você que não sabe investir energia em tráfego pago, é você que não sabe um monte de coisa. É você que não sabe usar sua mente. As pessoas existem. Tem um homem equivalente à frequência que você está agora fazendo a mesma pergunta onde você está. Estou acabando de falar como é que faz. Primeiro você usa sua mente. A indignação não vai resolver nada. Aí você faz uma pergunta, qual o próximo passo? Se envolver nisso. Eu sei que, imagina, a geração onde as mulheres têm que falar para os homens que elas querem. Imagina. Essa é uma geração realmente perdida. Boa noite, meu nome é Han. Eu dou aula de defesa pessoal e a gente fala muito disso, dessa questão corporal de você precisar, não usar o termo violento, mas ser agressivo. Ser agressivo, doutor, ser agressivo significa você ter essa atitude forte, ter essa atitude atenta, ter essa atitude de preservação em qualquer situação. Do ambiente, da sua esfera de segurança. E impressionante como hoje a mulher é mais agressiva, Sim. Tem uma postura mais forte do que muito homem. E na academia a gente ensina Muitas muito pessoas falam assim para mim, o que é modelagem? Aí você olha para uma mulher masculinizada, é só falar, isso aí é modelagem, ela modelou um homem. O problema do ser humano é que ele dá conta de modelar o que ele quiser. Cuidado, mulheres, não tentem ser homens não, vocês vão conseguir. A maioria conseguiu, e é muito difícil uma vida desse jeito, sabe por quê? Porque a sua vida vai sair mais cara. Você até consegue, mas vai carregar um peso que não é seu. Eu sei que essa geração está uma merda, mas dá para salvar alguns aí que estão assistindo as palestras, tem no YouTube, vai dar certo. Vai no MEDP agora, esse final de semana. Vai ser aqui, nesse prédio. Qual que foi a segunda pergunta que eu fiz? Se você não consegue mudar sua mente, você vai mudar o quê? Pablo, nos ensine a mudar a nossa mente. Vocês querem aprender ou não? Vai ter que jogar alguma coisa fora. Na mente funciona assim, ó. A mente é um salão. E se a sua mente está cheia de pornografia, cheia de bloqueio, cheia de abandono, cheia de escassez, é como viver num chiqueiro. Qual que é o primeiro passo para organizar um lugar? Chama-se colocar para fora o lixo. O problema é que você quer ficar vivendo no lixo e comendo no lixo. E é normal, vou te falar por quê. Não sei se vocês já assistiram aqueles programas americanos sobre acumuladores. A pessoa começa não querendo desperdiçar.
Aí ela vai bagunçando em cima daquilo, quando ela está dentro do lixo. Vocês já viram esses programas? A sua alma é desse jeito. Você vai segurando os lixos. Como é que muda a mente? Solta o lixo para fora. Inclusive quero desabafar aqui com vocês. Uma das coisas mais perturbadoras lá na minha casa nos Estados Unidos é a minha relação com o cara do lixo. Segunda é um tipo de lixo, quarta-feira é outro lixo, aí quinta-feira é o lixo. Só que eu estou fazendo muito lixo. Porque eu estou terminando de mobiliar uma casa, e aí eu nunca vi tanto papelão na minha vida. Só que aí eu falo pro cara, leva esse papelão. Não pode, é só uma lata. Tipo, na teoria dele, eu ia levar 100 e tantas semanas para levar o negócio. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou pegar ele na hora. Por quê? Porque eu cheguei, coloquei um pouco a mais de papelão na lata de lixo, ele deixou um recado para mim. A gente não vai levar. Aí eu falei, então tá. Eu fiquei 2 horas cortando um papelão, imprensando ele todinho dentro do latão, na altura certinha. Quando ele foi tirar, nem saiu, mas eu falei, agora está na altura. Só que eu exprimi o papelão até... E aí eu fui desovando. Aí depois o outro cara veio outro dia buscar. Eu falei, por favor, cara. Aí eu mobilizei, joguei os papelões tudo para fora, ficou parecendo uma favela, numa rua onde só tem mansões. Aí ele olhou, falei, cara, me ajuda, deixa eu levar isso aí. Aí ele, pode. Aí quando eu estou levando, ele viu, dava mais de 10 negócios que ele estava falando que podia. E eu falei, cara, esse país é muito organizado, eu sou obrigado a arrumar meu lixo. No Brasil a gente não arruma o lixo, a gente joga o lixo no chão, diferente. Uma cultura onde a gente joga o lixo no chão, você acha que o lixo está que jeito dentro da sua alma? A gente joga o lixo no chão nesse país, joga ou não joga? Você vai lá nos Estados Unidos, tem alguns lugares que está no chão, mas quem foi? Foi você que foi lá. Porque a mania é sua, estou te falando. Hein? A mania é sua de jogar as coisas no chão. Então vamos lá. Como é que faz para mudar a mente? Põe o lixo para fora. Ah, eu tenho uma raivinha do fulano, põe para fora. Ah, meu pai me ferrou, põe para fora. Seu pai fez o melhor que ele podia, tá bom, isso é o suficiente. Pablo, como é que faz para mudar a mente? Repete todo dia o que você está falando. Pablo, eu quero ser rico, então fala que é, ué. Alguém fala, mas a minha conta não diz isso. Deixa eu te falar, tem gente que tem milhões na conta e não é rico, eu posso provar. Tem pessoas que têm milhões de reais, mas tem tanta escassez e nem mexe nesse dinheiro. Isso não é riqueza. Riqueza é um estado de mente, é um estado de alma. E eu sei que um pobre que está assistindo agora pensa assim, isso é mentira. Ou seja, você não dá conta de mudar sua mente. Tudo começa na mente. Se você falar que vai fazer, deixa eu te falar, só não está feito, você não deu ordem para a partícula subatômica, não sabe nada de física quântica, não entende nada de resultado. Porque se você falar na sua cabeça que fez, seu corpo é obrigado a levar você lá e vai fazer. Eu desconheço uma coisa que eu falei que ia fazer e não fiz. Não tem. Está desafiado. Acho uma coisa que eu falei, vou fazer. A única possibilidade de eu não concluir um negócio que eu falei que eu vou fazer é de depois falar, não quero mais fazer. Pode acontecer. Agora, se a sua mente tiver lixo, você vai ficar em volta do lixo. Quer mudar alguma coisa no mundo? Muda a sua mente. Primeiro passo, joga as coisas fora. Segundo, desaprenda. Você sabe bosta nenhuma que não serve para nada. Você sabe coisa demais que não serve para nada. Essa escola onde você estudou, eu acabei de comprar uma escola. Outra escola. E aí eu fui negociar e fiquei lembrando, mano, eu vou mudar isso aqui. Eu ficava olhando para a escola e falava, eu não vou pôr esses meninos assim, sentados assim, nem assim. Como é que eu ponho esse povo diferente? Tem 150 anos que a escola é do mesmo jeito. Foguete está dando ré, as coisas, os carros estão dirigindo sozinhos, e até hoje os professores ficam em fileira olhando para a cara dos alunos. Eu falo, tem alguma coisa errada nesse tal de ensino. Eu descobri o que é aquilo lá. A escola, no modelo onde a gente estudou, e eu vim da escola pública, é o modelo de treinamento e seleção para trabalhador de indústria. Você é especialista em alguma coisa, não reclama, não pensa e não faz pergunta. E não fala nada do professor, porque o professor é o mestre maior. Deixa eu ensinar uma dádiva para vocês. Eu sou professor e sou o mais bem pago da América Latina. Não sei se vocês sabem disso. O professor é só um facilitador, ele não é rei. Comunista colocou o professor como a figura mais importante do mundo para você ter que calar a boca e aceitar tudo que ele fala. E o dia que eu descobri isso, eu falei, não é o lugar que o professor tem que ficar. O professor tem que ficar no lugar de servo, de alguém que está lá disponível a gastar horas para ensinar, para motivar, para descobrir o que a pessoa tem de bloqueio, para desbloquear a pessoa que ele está ensinando. Só que aí o chinês, que é comunista, inventou essa, e todo país comunista, ele
exalta demais os professores. Pablo, você tem alguma coisa contra o professor? Alô? Eu sou professor. Não sei se vocês sabem, a coisa que eu mais gosto de fazer é isso. Depois de mexer com o loteamento, saltar de paraquedas e tal. A gente aprendeu que esses caras são os mestres. Inclusive tem professor dos meus filhos aqui. Está me assistindo agora e sabe que, a meu ponto de vista, faz todo sentido. O professor não é o rei. Maior é o que serve. E a gente aprendeu a ficar curvando a cabeça para um monte de gente. Esqueceu de curvar a cabeça só para quem interessa, que é Deus. Como é que muda a mente, então, depois de jogar fora e depois de desaprender? Aprenda alguma coisa nova. Se você recebesse na sua casa o valor que você tem de mercado, você ia assustar. Vários de vocês valem pouco. Sabe por quê? Só sabe fazer uma coisa. Eu fico impressionado, por exemplo, quando alguém fica uma vida inteira numa empresa e depois sai. Ele se sente tão desvalorizado. Sabe por quê? Porque ele não serve mais para outra coisa. Ele só sabe fazer aquilo. Por exemplo, uma pessoa que entrega a vida dele inteira para a religião, depois a religião, por causa de um pecado, exclui essa pessoa fica endemoniada em relação à religião. Quase que incurável. Sabe por quê? Porque ficou uma vida inteira prestando atenção só numa coisa. Ela expulsa daquele ambiente, ela olha para o mundo e fala, eu não sei fazer nada. Aí ela começa a acusar a pessoa. O problema é seu, não foi de ninguém lá não. O problema foi seu de não mudar sua mente. Porque se você estivesse lá servindo com alegria, eu falo, servir com alegria, continue investindo em igreja. Mas se você estivesse estudando outra coisa, o dia que alguém soltar o pé na sua bunda, você não depende daquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é encrenca com ninguém que eu quero. Eu só quero que você liberte essa cabeça sua. Essa é a segunda pergunta que não quer calar. Se você não mudar essa cabecinha sua, você vai mudar o quê? Agora eu vou contar uma coisinha que algumas pessoas passam mal quando eu falo em grupos pequenos. Vou falar aqui. Escuta essa. Você sabe exatamente o tamanho do seu hardware? Você sabe a capacidade de engenharia que o seu cérebro tem? Talvez você não entendeu a pergunta, eu vou mudar ela. Você sabe até onde você consegue chegar? Eu vou te falar. Dependendo do tempo que você sofreu de cauterização, dependendo do tempo que você viveu numa situação, você não consegue romper igual outras pessoas que estão treinando há mais anos que você. Você não vai conseguir. Aí você fala, não é possível. Então, eu tenho um problema muito sério. Eu acredito que qualquer pessoa pode ficar rico. Só que tem um problema antes disso. A palavra qualquer tem que deixar de ser o qualquer na sua cabeça. Se você for o qualquer e fizer exatamente o que eu te falo, você não fica rico. Pablo, não entendi. Eu vou repetir. Eu acredito que qualquer pessoa fique rica, se quiser. Mas tem uma chave que tem que mudar. É um hardware. Ela tem que olhar para ela de forma diferente. Porque ela se olhar como um qualquer. Se ela não entender identidade. Ser um qualquer significa eu não sei quem eu sou. As pessoas podem até acessar o dinheiro, mas a riqueza não vai acessar nunca, porque aquele dinheiro vai embora. Então tem tudo a ver com a forma que você se olha. Aí eu tenho uma pergunta para você, anota aí a terceira. Quem é você? Se você vier com o nome do RG, deixa eu te falar, o nome de RG nem é você. Esse é o modelo do carro da Volkswagen. Deixa eu explicar uma coisa, para nunca mais se errar. O que o mundo chama de nome, eu chamo de modelo. É o modelo que a sua avó pôs o nome. Vocês ficam confundindo com o nome, mas o nome é aquilo que Deus falou que você é. Você só tem um nome. Aí alguém fala, não é possível. Pois é, vai lá em Apocalipse, está escrito assim, ó, que na hora que a parada virar, Jesus vai ter um novo nome e você também. Esse sempre foi seu nome. Esse nome aqui da terra serve para a terra. Eu sei que é uma conversa de maluco para quem é raso demais, mas pelo menos eu vou deixar você molhar o pé. O nome do RG não é seu nome, é tipo o apelido terrestre. Eu anotaria desse jeito, esse é seu apelido terrestre. Um dia alguém vai te chamar pelo seu nome, você vai assustar. Mas até o dia que você não está ouvindo isso, pega o nome, é imagem e semelhança. É um pacto de domínio. Alguém colocou algo tão assombroso dentro de você e ninguém deixa você enxergar. Por que está tendo essa coisa louca de ideologia de gênero, de não sei o quê? Gente, eu não esperava no meu auge de 35 anos de idade ver o que está acontecendo na Terra. Eu achei que eu ia estar com 80 e ia acontecer isso. O que eu estudo há 12, 13 anos atrás, sobre essa onda que está acontecendo hoje, está me assustando, porque eu achei que com 80 eu ia viver isso. Você vê uma pessoa falar assim, eu sou homem. A mulher é mulher, mas ela está falando que é homem. Eu, Pablo Marçal, não estou nem aí com a sua opção, isso é problema seu.
Mas pelo amor de Deus, amigo, olha para a natureza. Eu não quero confundir sua cabeça. Você é o que você quiser na sua cabeça, mas isso é só a sua cabeça. A gente está tão louco porque tem uma crise de identidade generalizada que qualquer um fala que é o que quiser. Eu respeito você dentro da sua cabeça. Fora da sua cabeça eu respeito a natureza, o mundo real. E ideologia para mim não serve para nada. É um trapo de imundícia. Para quem não sabe o que é um mods usado. Um sempre livre sangrando. Serve para quê? Para pular na lixeira. Eu não vou desrespeitar nunca a opção de nenhuma pessoa, mas você nunca espere meu respeito. Porque você é antinatural, isso é problema só seu. Eu estava com saudade de falar aí, rapaz. Mas não vou falar não. Qual foi a terceira pergunta que eu acabei de fazer? Quem é você? Um dia o repórter da Rede Globo perguntou, quem é você? Eu falei, imagem e semelhança. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, imagem e semelhança de Deus. Ele, não, mas o que você faz? Eu falei, essa pergunta é outra. Você quer colocar o que eu sou ou o que eu faço? Aí ele falou assim, o que você faz? Olha, coloca aí, eu sou escritor, sou isso. Ele falou, não, mas o que é o principal? Eu, imagem e semelhança do Criador. Aí ele pôs, coach. Anota a próxima pergunta aí. Qual é a maior mentira que você vive contando para você mesmo? Qual a maior mentira que você vive contando para você mesmo? Tem um negócio que você tem que saber. O ministro de comunicações do Hitler, ele ensinou algo na propaganda comunista. Seguinte. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Se você achar um grupo de pessoas que repitam isso sem parar, esse negócio vai virar uma camada de energia e todo mundo vai acreditar. Vai cauterizar o cérebro e essas pessoas vão realmente acreditar. Quer que eu te provo que você tem uma mentira que você conta todo dia? Você não é capaz. É uma mentira que a sua mãe falou, seu pai falou, você fica repetindo, alguém falou, um monte de gente falou, e falou mais de 1000 vezes. Falou ou não falou? Mais de 1000, ué. Virou verdade. Aí você anda aqui, eu sou incapaz. Eu sei, olha seu ombro caído, pálpebra caída, pêndulo inclinado. As 3 características do corpo que eu sei que você tem uma mentira que foi dita mais de 1000 vezes. Você sente isso no ombro, no pêndulo e na pálpebra. Eu olho a pessoa e falo, essa aí ela mente para ela mesma, isso aí. Uma mentira que você conta para você, que você não é amado. Como que você não é amado se Deus criou todas as coisas e falou, é seu? Como que você não é amado se seu pai Adão falhou, ele te deu Jesus como um cordeiro, purificou tudo, e depois disso tudo ele falou, pode descer lá e morre na cruz e resolve, eu banco. Como que você não é amado? Como que você não é amado se ele criou a eternidade inteira para se divertir com você? Como que você não é amado se ele deixou um livro com instrução com 31.000 versículos? Como que você não se sente amado pelo tanto de livramento que você nem imagina? Mas peraí, mas como que você não é amado se o livro inteiro é um livro de romance de um pai atrás de um filho? Peraí, como que você não é amado? Que mentira é essa que você fica contando? Eu sei que mentira é essa. Você tem treta com seu pai, e a treta do seu pai faz você ter treta com Deus, e Deus não fez nada, a não ser tudo que você precisava. Mas nada que você imagina que ele fez contra você, ele fez. Nada. Você perdeu o parente, né? Pôs a culpa nele. De cada 10 mortes, 9 é culpa da própria pessoa. Às vezes ela não fez nada, só estava no lugar errado. Às vezes ela não fez nada, só não foi no médico. Às vezes ela não fez nada, ela só estava olhando no celular e foi atropelada. Não foi culpa dela, foi do celular, né? A culpa foi dela. Pablo, essa pessoa é boa, ela morreu de câncer. Eu não sei se você entende, mas mais de 95% das doenças do mundo são psicossomáticas. De quem que é a culpa? Da pessoa. Aí você fala, não, eu sei que às vezes você quer justificar as coisas com reencarnação, com não sei o quê. Deixa eu falar, assuma a responsabilidade na única vida que você tem. Eu acredito, olha o que você falou, você acredita. Acreditar é uma crença e não um fato. Enquanto você não tiver um fato, vai continuar sendo uma crença, e crença é só na sua cabeça. Agora você vai falar também que não existe reencarnação. Não, eu quero que você prove que existe. Se não existe, tanto faz para mim, eu quero saber do fato. Uma pessoa chega em mim e fala assim, eu sou cético, não acredito em nada do que você fala sobre Deus. Eu falo para ele, você é cético ou ignorante? Eu também sou cético.
Só que eu não sou ignorante. Se você quer ter experiência, eu te mostro. Agora, se você quer ser o ignorante, repita isso 1000 vezes, você vai acreditar nisso. Um dia um ateu, numa plateia, num centro de convenções, começou a brigar comigo, em 5 perguntas que eu fiz para ele, incrivelmente ele termina falando, Deus abençoe. Ficou todo mundo louco. Eu falei, você só tem problema com seu pai, mais nada. Se você aprender a fazer perguntas, você não vai ficar nessa merda de vida que você está. Pablo, quem você acha que você é? Eu não acho, eu sei quem eu sou. Imagem e semelhança. Nasci para governar, nasci para transbordar, nasci para ser generoso, para destravar o propósito das pessoas, para desbloquear esse bando de gente, milhões de pessoas, para ativar 1 bilhão de identidades nesse tempo. Esse é o tempo. E aí, como é que você vai fazer? Não sei, sei que eu estou fazendo. Uma hora vai explodir. Não é só ser assistido por 10 milhões de pessoas todo mês, não. Isso não é muito importante, não. O importante é quantas pessoas foram configuradas para isso. Não sei se você sabe, a vida é sobre configuração mesmo. A vida que você leva hoje, o adulto que você é a criança que você foi formado. Não tem como. É tipo dobrar ou triplicar a energia que você era. E aí, quando você triplica a energia crescendo e amadurecendo, você fica 3 ou 4 vezes pior do que na data do problema. É por isso que você tem que ter uma vida dedicada em destruir essas coisas. É por isso que você tem que ficar fazendo perguntas o todo dia. Tem uma amiga agora na sua vida que precisa sair da sua vida agora. Aí você fala assim, eu tenho dó. Não use afirmações se você quiser mudar sua mente, mudar sua vida. Você vai fazer perguntas. Qual que é a mentira? Vamos lá, honestidade. Qual que é a mentira que você está contando para você? Alguns de vocês estão falando assim, você é feio. Você sabe qual que é o prejuízo de contar essa mentira uma vida inteira? Você vai assustar. Várias mulheres que são bonitas de face, se acham feias, e elas tomam um prejuízo astronômico. Sabe qual que é? Elas casam com homens muito feios. A maioria das mulheres bonitas casam com homens feios. Porque ela tem um problema de autoimagem, ela não cura, e um feio, que é cara de pau, fala que ela é linda, e ele fala, então você achei meu remédio. E o remédio é o cara de pau. Depois, quando ela acorda, ela fala, o que eu fiz? Você sabe o que você fez? Você não fez a pergunta certa. Algumas mulheres casaram para fugir de casa, e fugiu de uma prisão e caiu na outra. Por quê? Porque não é porque gostava da pessoa, não é porque queria multiplicar a vida com a pessoa, é porque queria fugir de casa, caiu em outro presídio. Eu não entendo porque que a minha vida é infeliz. Eu entendo. Você não sabe nem o que é felicidade, você confunde felicidade com alegria, não sei de onde você tirou isso.